bom dia a todas as companheiras e companheiros da CSD. Mais de 200 militantes socialistas democráticos estão aqui participando dessa plenária virtual. Eu quero primeiro parabenizar a iniciativa da Coordenação Nacional da CSD, porque nesse processo todos nós estamos vivenciando pela primeira vez, né? Nunca vivemos algo parecido com esse contexto agora, e ao mesmo tempo que estamos atribulados de tantas tarefas, tantas atividades ao mesmo tempo, estamos aqui também formulando, refletindo sobre o que estamos fazendo, né, e o que queremos fazer. Então, creio que essa é uma tarefa muito fundamental e dialoga centralmente com a nossa história, né, com o que nós somos, com o que nós defendemos, o programa que defendemos. Porque pela nossa tradição socialista, recuperando aí nossos clássicos, o Trotsky sempre falava que o programa é uma compreensão comum dos acontecimentos e das tarefas, ou seja, uma compreensão coletiva dos acontecimentos e das tarefas. Então, nesse sentido, a organização ela é um elemento central, primordial do programa. Um programa revolucionário tem a organização como elemento fundamental, elemento central. Nisso, o Lenin depois formulou isso com muito mais agucidade, pensando exatamente os meandros da organização revolucionária, com a sua crítica aos sindicatos e à ideia do papel de partido, de organização revolucionária. Então, é com essa tradição que nós queremos dialogar aqui hoje. Como o Rosane apresentou, sou Anderson Campos, sou sociólogo, trabalho como assessor sindical nas áreas de formação sindical e de planejamento de gestão sindical, e sou pesquisador do CESIT, da Unicamp, ali junto com a companheira Marilane, que vai falar aqui na sequência. Eu vou pedir, Rosane, para você me avisar quando faltar 5 minutos do tempo, por favor. Eu vou, para a gente não... Para otimizar aqui no nosso tempo, eu vou projetar aqui baseado nesse texto que nós elaboramos num GT constituído na Coordenação Nacional, né, fui convidado para participar. Nós temos uma elaboração que eu vou apresentar aqui para facilitar em forma de imagem. Creio que já aparece para vocês, né? Tá aparecendo aí? Acho que sim, né? Sim. Certo. Então, primeiramente, nós estamos trabalhando com é o nosso título dessa contribuição, que é a atualização do debate sobre organização sindical. Então, quando a gente fala de atualização, não estamos falando de apenas invenção ou uma perspectiva puramente criativa, né, que o que tinha antes não serve, agora precisamos fazer outra coisa nova. Mas a partir do nosso acúmulo histórico, o que necessita atualizar? Então, esse é o nosso ponto de partida, a ideia de atualização. E é importante, dessa perspectiva, pensar os antecedentes dessa atualização. Primeiro, que o debate sobre organização não pode estar descolado de um contexto histórico, de um contexto de mudanças profundas nas condições de exploração da força de trabalho, dos ataques neoliberais ao trabalho, aos direitos e também aos sindicatos, à organização sindical, a necessidade que foi alardeada, né, de ascensão do neoliberalismo no mundo, da importância de desconstruir qualquer mecanismo de defesa coletiva, e os sindicatos são fortemente atacados com essa perspectiva, e isso se mantém até hoje, né, e é antes da pandemia, e na pandemia se intensifica, e, ao mesmo tempo, uma dificuldade, uma limitação forte
né, que é de uma ausência de estratégia sindical, né, nítida, formulada, para enfrentar e reverter essa situação, né, esse contexto, né, para o seu enfrentamento. Isso é importante porque agora, no processo da reforma trabalhista de 2017, diversas pesquisas nossas têm demonstrado a grande dificuldade dos sindicatos de pensar estrategicamente o enfrentamento. São necessidades concretas de se manter como representante dos seus trabalhadores dos seus associados, né, sua base de representação. Um esforço de legitimação, de recuperar a legitimação para negociar pelos sindicatos. Então, um esforço de sobrevivência enquanto organização representativa dos trabalhadores. Então, não necessariamente uma estratégia mais ampla de organização de classe. E aí temos algumas fragilidades para serem consideradas. Né? Falando muito rapidamente, grosso modo, né, para a gente, se necessário, voltar a discutir. Uma primeira fragilidade é que classe é essa, pensar que classe é essa, qual que é essa classe trabalhadora que nós estamos falando de ampliar para representar essa maioria da classe, já que o movimento sindical brasileiro ele organiza um setor da classe trabalhadora formal e, portanto, né, uma minoria da classe trabalhadora brasileira. Para ajudar nisso, a companheira Marilane Teixeira vai apresentar na sequência a ideia da estrutura de classe no Brasil hoje, para nos ajudar a pensar que classe é essa que nós queremos organizar. Então, não vou aprofundar nisso aqui. Mas também tem duas questões que, historicamente, na nossa tradição marxista, é objeto de crítica, em diversos clássicos nossos, da Rosa, o Gramsci, o Lenin, Trotsky, todos criticavam essa visão de um sindicalismo economicista, um sindicalismo que fique restrito à sua corporação, à sua forma de organização apenas salarial e econômica, e hoje se traduz em limites como um discurso de defesa unicamente dos associados. Isso acaba voltando a ficar presente, principalmente depois da reforma trabalhista. Então, esse economicismo ele continua presente e demonstra uma fragilidade para responder à ideia de atualização. E, no sentido, o processo de burocratização de muitas entidades. A fragmentação sindical, a forma do cupulismo, diversos mecanismos de evitar formas democráticas na organização sindical e de trabalho de base, que levam a processo também de burocratização. Então, são fragilidades que estão presentes no movimento sindical brasileiro que nós precisamos apontar e enfrentar. Mas também temos fortalezas importantes, historicamente construídas. Essas fortalezas, eu destaquei aqui duas, que são fundamentais para a gente recompor esse debate hoje. De um lado, um sindicalismo que historicamente é politizado. Lembra que o surgimento da CUT e o movimento sindical daquele período, ele politizou muito o debate nacional, fazendo essa ponte entre o salário e a política econômica nacional, e a necessidade, portanto, de derrotar a ditadura e democratizar o país. E isso veio seguindo durante todo esse período, com a construção de alianças políticas, movimentos populares, de posicionamento na conjuntura nacional, nas conjunturas locais, ou seja, um sindicalismo que nós organizamos, ele é muito crítico a uma ideia economicista e muito mais próximo de uma politização, um sindicato politizado. Por outro lado, de outro lado, isso nos leva também a pensar que as lutas atuais para alterar a conjuntura têm relação direta com o debate da atualização da organização sindical. É nessa conjuntura que nós estamos discutindo as alianças sociais e políticas para derrubar o governo do Bolsonaro, defender a democracia, os direitos dos trabalhadores, a agenda com setores populares, que está presente hoje principalmente nas ofensivas, nas contraofensivas populares, antifascistas, antirracistas, que têm se colocado presente na nossa sociedade brasileira hoje. Eu quero adiantar aqui
sobre o nosso texto, as múltiplas formas de representação e organização da classe que nós estamos elaborando nessa contribuição aqui. Estamos falando de múltiplas formas, porque exatamente não é uma forma única, uma resposta única, e nem sozinhos que vamos construir, não sozinhos enquanto força política, nem sozinhos enquanto organização sindical, que nós vamos construir as formas de representação na maioria da classe trabalhadora. Então, pensar enquanto múltiplas formas. Agora, são múltiplas formas que estão articuladas entre si. Elas não estão isoladas, elas não podem ser consideradas de forma isolada. Não é escolher um item do cardápio, não é um menu. Ele é uma teia, está aqui organizado. Então, são elementos para atualizar o programa de ação. Um programa, portanto, que articule, que unifique esse conjunto de elementos aqui. Então, os elementos importantes para a gente tratar para a atualização sobre o ramo de atividade. Então, nós não estamos aqui respondendo já de antemão a formulação inteira, completa, finalizada sobre esses elementos. É uma ideia de abrir um processo de aprofundamento e elaboração sobre esses elementos, para conformar um programa de ação. Então, o ramo de atividade, pensar o ramo de atividade como uma estratégia que supera a concepção de categoria, numa realidade em que vivemos de uma heterogeneidade do trabalho no Brasil, as formas de contratos diferenciados, e isso a Marilane deve aprofundar mais, mas como isso, a atualização do debate da organização por ramo pode nos ajudar a superar, a enfrentar essa ideia de uma estrutura sindical oficial que organiza o sindicato por categoria profissional, e com a diversidade de contratos de trabalho precários, instáveis, criam limitações para a organização dos trabalhadores. Um outro elemento é a necessidade de enraizamento sindical no território. Ou seja, como é que nós podemos traduzir a nossa concepção de organização por local de trabalho por uma organização dos trabalhadores por local de moradia? Lá onde os moradores estão, onde os trabalhadores estão, onde vivem, onde circulam, onde acessam saúde, onde acessam a educação, onde se deparam com a violência, onde se deparam com o racismo, onde se deparam com as necessidades básicas da população. Então, essa relação que diz respeito a construir experiências comunitárias, diz respeito a construir a relação, por exemplo, com os trabalhadores que estão precarizados, portanto, longe da visão dos sindicatos. Então, uma das ideias trabalhadas até agora aqui por nós é essa de constituição de experiência como a Casa do Trabalhador e Trabalhadora. Algo para a gente experimentar e conferir, a partir dessas experiências, possibilidades de enraizamento do sindical numa concepção sindical ampliada no território. Ou seja, não somos nós sozinhos, somos nós em aliança, somos nós oferecendo a estrutura sindical, somos nós oferecendo uma militância política engajada para construir. E outros 3 elementos fundamentais que a gente já vem debatendo há alguns anos, desde o nosso surgimento, que é a ideia do feminismo como prática política de ação sindical. Então, como trabalhar a ideia de feminismo como uma agenda política, incorporada na dinâmica da direção, que incorpora na negociação coletiva cláusulas, elementos negociados para ampliar a perspectiva da igualdade. Um antirracismo que é articulado de classe. Ele vai além da denúncia do racismo estrutural brasileiro, histórico brasileiro. Ele tem o potencial de dar materialidade para uma agenda sindical. Ou seja, um antirracismo que se materializa na prática, e não apenas nos números, na denúncia ou no reconhecimento. Não é um debate identitário que nós fazemos, é um debate classista. Como a nossa formulação de coextensividade da exploração do trabalho, de gênero, de raça e classe, de forma consubstanciada. E a juventude como uma lacuna que permanece, por mais que a gente tenha contribuído durante alguns anos, durante 2 gestões na CUT, com a formulação
mas é uma lacuna que permanece no sindicalismo urbano, porque no sindicalismo rural houve um avanço significativo nos últimos 10, 15 anos, né, em relação à organização dos jovens rurais, com método de organização, com incorporação na agenda sindical, nas direções sindicais, e isso não se reproduziu no sindicalismo urbano. E hoje, mais do que nunca, a juventude trabalhadora é a cara da precarização, mas também da diversidade das formas de organização popular. As organizações de periferia, no campo da cultura, né, e agora com a cara dos precarizados em mobilização, como a gente pode ver com a agenda da mobilização dos entregadores. E pensando como elementos para atualizar um programa de ação, né, destacamos aí a concepção e a estrutura sindical. Então, essa concepção e essa estrutura como elementos, né, de um programa, e que, mais uma vez, a gente trabalha com a ideia de interseção entre esses elementos. As concepções, ela é uma concepção articulada em diversos elementos. Então, é importante trabalhar isso. Não é escolher um desses itens e aí atualizamos, portanto. Pensar... Obrigado, Rosane. Quatro eixos aqui dessa concepção. Primeiro, a autorreforma sindical, quer dizer, fundamentalmente, uma ideia de que nós não precisamos alterar necessariamente a estrutura sindical oficial. Nós tentamos fazer isso no começo do governo Lula, com a proposta de reforma sindical, né? Não há como a gente voltar aqui das razões de não ter avançado, mas não é necessária. A história sindical brasileira, desde antes da CLT, demonstra que a capacidade de auto-organização dos trabalhadores não depende das estruturas oficiais. Então, como que diversos desses aspectos colocados aqui anteriormente podem ser, sim, implementados, construídos, sem necessariamente alterar a estrutura sindical oficial. A autossustentação financeira, como uma forma de garantir a independência, mas, ao mesmo tempo, a relação solidária com os trabalhadores de sua base, com o reconhecimento dos trabalhadores sobre a sua própria organização, legitimando-a através da sua autossustentação financeira. Daí, mecanismos como as mensalidades associativas e a contribuição negocial como alternativas permanentes, né, de manutenção para a autossustentação financeira das entidades sindicais. A liberdade e autonomia sindical, numa visão que foi deturpada pelos liberais, que trabalharam com a ideia a partir dessa ideia de liberdade, de autonomia, promover a fragmentação sindical, mas, fundamentalmente, trouxeram para o meio do nosso debate a própria defesa do negociado sobre o legislado. E que é um aspecto que nós criticamos, enfrentamos desde sempre, essa concepção, e é necessário recuperar a nossa visão de liberdade e autonomia, que não se relaciona e se contrapõe a essas visões liberais colocadas sobre liberdade. E, por fim, e não menos importante, pensar a organização vertical e horizontal da CUT. Qual o papel das confederações e federações para o seu sindicato? E qual o papel das CUTs estaduais nessa perspectiva? Tanto na perspectiva de organizar uma agenda sindical, econômica, salarial, de ampliação de direitos de trabalhadores, quanto na perspectiva de ampliar a organização da classe para além dos organizados, na organização territorial, na agenda de lutas, na politização. E pensar que a nossa visão de central sindical tem essa perspectiva de ampliar a luta social, de influenciar na conjuntura, na correlação de forças. E, portanto, a importância de que a central sindical seja um espaço de síntese do que nós representamos, do que nós construímos enquanto programa e ação. E, para finalizar, pensar enquanto desafio. Nós temos um desafio fundamental para pensar aqui nesse espaço nosso da CSD, que é como construir experiências de referência para a atualização da prática sindical. É construir experiências. Lembrar que programa não existe sem ação.
Não adianta a gente fazer muita formação sindical se essa formação ela não reflete na mudança de prática política, de exercício de prática política. E esse exercício deve ter um sujeito para exercitar, que é a partir de dentro das organizações sindicais nas quais estamos inseridos. É o que nós temos. Nós não vamos partir de fora. Não temos essa capacidade hoje. Se tivéssemos, seria uma situação muito melhor. Mas precisamos pensar, a partir das organizações que nós construímos, que nós organizamos, como que nós praticamos a concepção que nós defendemos. Esses quadros que estão aqui, letrinha pequena, enfim, mas são aqueles princípios de concepção sindical que estão no nosso documento, que está na nossa resolução de conferência, que está na nossa história, e que nós precisamos pensar em cada princípio desse, como é que nós praticamos. Esse é o exercício fundamental nosso. Se estamos fazendo, e o que precisamos fazer, como precisamos fazer para colocar essa formulação em prática. Então, nessa perspectiva, é pensar que se a gente, depois de 2018, fizemos aquela grande mobilização de ninguém solta a mão de ninguém, numa perspectiva que juntava, por um lado, a ideia de que precisamos ser solidários com os outros, e por outro lado, ou de outro lado, porque não é antagônico, de outro lado, porque também a gente nós nos protegemos quando estamos de mãos dadas. Então, tem esses dois caminhos que caminham juntos, ser solidários com os outros e nos fortalecermos por estarmos juntos. Então, essa perspectiva ela precisa estar presente novamente aqui. Nós queremos organizar a maioria da classe trabalhadora para reforçar a identidade e solidariedade de classe, e, ao mesmo tempo, reforçar a nossa própria luta, que é a luta da maioria da classe trabalhadora, mesmo que ela esteja distante dessa luta, e que, portanto, é tarefa fundamental nossa incrementar, aperfeiçoar, avançar, dar passos significativos para ela. Como dizia o Gramsci, a liderança política, a liderança revolucionária é aquela que traz a novidade da nova sociedade que nós queremos construir. Se nós não apresentamos essa novidade, é difícil imaginar quem vai apresentar essa novidade revolucionária para essa maioria da classe. Então, agradeço aí, obrigado a convocação da direção, e estamos aí à disposição para continuar a nossa construção, nosso debate.